A Justiça Eleitoral soube, com integral apoio de todo o Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, garantir a estabilidade democrática e o integral respeito ao Estado de Direito, combatendo os intensos e criminosos ataques aos três grandes pilares de um Estado constitucional: a liberdade de imprensa e a livre manifestação de pensamento, a integridade do sistema eleitoral e a independência do Poder Judiciário. Triste para o Brasil porque coroa um dia de diplomação da impunidade, diplomação do império dos homens e dos ativistas políticos e não das leis. Como você disse, Paula, tem muita coisa para a gente comentar sobre os discursos, tanto do ex-presidiário quanto do Alexandre de Moraes, mas o que ficou muito marcado para mim, eu assisti toda a cerimônia, foi o tom de ameaça dos dois, tanto do Lula quanto do Alexandre de Moraes. Aqui nos Estados Unidos, logo que Joe Biden venceu a eleição e quando ele foi empossado em 20 de janeiro de 2021, tudo bem que ele não seguiu aquele discurso que ele deu, mas ele fez um discurso, pelo menos tentou mostrar que ele seria um presidente para toda a nação americana, que era para deixar as coisas para trás, deixa disso. Claro que poucos meses depois ele voltou ao discurso do nós contra eles, mas o que nós vimos hoje, Paula, é de um absurdo tamanho, um tom de ameaça. Lula parecia estar em campanha, né? O Alexandre de Moraes falou em saúde, projetos de saúde, educação, emprego, habitação, como se fosse um agente político. Eu acredito que depois de hoje as manifestações elas tendem a aumentar, viu, Paula? Primeiro, não dá para a gente normalizar o dia de hoje, porque não dá para a gente normalizar a campanha do Lula. A campanha do Lula foi uma campanha baseada no ativismo judiciário. Lula foi solto com a Constituição rasgada. A Constituição precisou ser vilipendiada para que Lula concorresse a presidente do Brasil. E o tom de ameaça, de intimidação, ficou muito marcado para quem vê o discurso dos dois. Lula disse que vai regular a mídia, se ele subir a rampa, que ele vai regular a mídia. Alexandre de Moraes endossou esse absurdo, falou em atos antidemocráticos, fez uma intimidação a grupos criminosos, as milícias digitais, que, segundo ele, eu até anotei aqui, depois eu acho, que, segundo ele, serão perseguidos, sim. Enfim, tem muito para a gente falar, Paula, mas o que me impressionou foi o tom de ameaça e de intimidação que Alexandre de Moraes e Lula, os dois agora como parceiros políticos, eles mostraram ao Brasil nessa cerimônia de diplomação da impunidade. Nós vimos um teatro mambembe. O que nós vimos não passa de um teatro mambembe. Infelizmente, é esse o nível da constatação. Não tem nada mais do que isso aí. Lula tem diploma de corrupto. Esse diploma ele foi conferido pela Justiça Brasileira, 9 juízes em 3 instâncias. E esse diploma não foi retirado, apenas nós vimos a máxima corte usar uma premissa falsa, né, de foro errado de julgamento, lá a questão o sítio e o triplex não teriam a ver com a Petrobras. Olha a premissa fajuta que descondenou, né, que permitiu que o Lula entrasse aí na disputa. E a eleição é ilegítima até que a autoridade eleitoral se disponha a responder sobre as irregularidades, os indícios de irregularidade, apontados tanto por um partido político, formalmente, o partido do presidente da República, e com clareza, né, de exposição desses problemas, quanto numa sessão do Senado Federal, na Comissão de Fiscalização e Controle, de forma exaustiva, uma sessão que tem, inclusive, um número de visualizações muito alto, uma sessão que durou quase 12 horas, em que se esmiuçou o problema das inconsistências e irregularidades do processo eleitoral, que foi suspeito desde o início, é claro, porque era o renascimento, a lavagem de Lula, né? E aí surgiu da urna esse candidato, a autoridade eleitoral age dessa maneira aí, beligerante, prepotente, arrogante, violenta,
ameaçando todo mundo. Isso aí não é Estado de Direito, evidentemente, nunca foi. E é claro que, dessa maneira, Lula não pode governar nem um dia, nem um minuto. Né? Não pode estar de volta à cena do crime, o criminoso, se o Brasil ainda quisesse continuar se considerando um país sério. O negócio é o seguinte, pode empossar quem quiser, no momento em que quiser, sob quaisquer alegações, o comportamento do TSE presidido, sobretudo no período em que foi presidido pelo Alexandre de Moraes, e o comportamento do Supremo Tribunal Federal, desde sempre, né, pelo menos nessa última, desde 2012, tá, quando eles começaram a absolver os bandidos do mensalão, o comportamento do TSE e o desempenho do Supremo tornaram essa eleição ilegal e ilegítima. E assim será tratada. Aconteça o que acontecer. Quem é o Alexandre de Moraes, além de um autor de livros que ele próprio rasga todos os dias? Todos os dias. O que está nos livros que ele não escreveu, foi o parceiro, ele não sabe escrever, escreve muito mal como fala. Mostrou isso, né? Segundo Zé Roberto Buzzo, no último despacho dele, ele mostrou um português de quem seria reprovado em qualquer prova de redação do Enem. Então, ponto. O Alexandre de Moraes, nos livros, diz uma coisa e faz outra. Por quê? Ele continua fazendo isso desde que ele vetou o nome do delegado de Polícia Federal escolhido para comandar a instituição. Porque falta alguém para dizer com todas as letras que ordem ilegal não se cumpre e ponto final. Aí ele vai descobrir que ele não tem, como já disseram do Papa, por exemplo, não tem tropa. Ele tem um grupo de policiais federais que ainda não mostrou nenhum deles, dos seus integrantes, disposto a falar o que vai ser dito a qualquer momento. Não cumpre essa ordem. Ela é ilegal. Ele fala no tom de quem está transmitindo um cargo, que não será transmitido. O Alexandre de Moraes, como todos os que conseguiram direitos de maneira ilegal, não devolve esses poderes, não direitos. Ele conseguiu poderes que faz com que ele pense que realmente governa o Brasil, e vem governando. Muito mal, mas vem governando. Ele acha que pode, por exemplo, conceder o direito de usar redes sociais a um deputado e depois ele tira. É ele o dono da verdade, da liberdade de expressão, do direito de ir e vir. Então está na hora de alguém mostrar que o Alexandre de Moraes é um funcionário público que deveria trabalhar muito melhor pelo muito que ganha, né? Pelo vidaço que leva. Agora, vou lembrar sempre, a punição já começou. Eles, ministros do Supremo Tribunal Federal, podem tudo. Não podem, por exemplo, viajar num avião qualquer, sentado em poltronas que os tornem visível. Nenhum ministro mais faz isso. Eles não podem andar por nenhuma rua do Brasil ou do mundo que tem algum brasileiro ali por perto, porque eles vão ouvir que são. Então, essa empáfia do Alexandre de Moraes serve para mostrar duas coisas. Primeiro, fala grosso quando está em casa, como nessa cerimônia. Segundo, preenche todos os requisitos para uma internação urgente num hospício, né? Caso para camisa de força.